Olá, você está no canal Visão no Reino. É um canal da Igreja Batista Nacional Missionária em Macapá e que tem o objetivo de trazer um momento de edificação à igreja, de edificação aos corações. Você sabe qual é o seu foco? Qual é o objetivo da igreja? Qual é o seu objetivo de vida? O canal Visão no Reino busca trazer um pouco mais desse entendimento, tanto à igreja do Senhor, quanto àqueles que ainda buscam conhecê-lo um pouco mais. Então, desde já, fique com mais uma mensagem do nosso canal, se inscreva, curta e deixe aí um comentário. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma leitura do Salmo diferente hoje. Salmo 96. Nós vamos ler o Salmo hoje cantando, olha. Eu sempre tive a vontade de ler o Salmo como ele realmente... assim, né? Não vai ser essa melodia, né? Não sabe como é que era a melodia da época. Então vamos melodiar esse Salmo agora. Salmo 96, uma canção do Vencedores por Cristo, pastor Nelson Bomilca, que diz assim, verso 1, vai lá. Vou puxar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Verso 3: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Verso 6, vai! Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu... Verso 6 ainda. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Verso 3: anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Agora eu quero ver só a igreja, vamos lá. Glória aleluia, no seu glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Todos juntos para terminar, vamos lá. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Já foi a leitura do Salmo. Amém. Aleluia. Amados, nós estamos em uma série de ministrações chamada Aprendendo a Orar com os Salmos. O trabalho da Igreja Multiplicadora tem um objetivo, que é cumprir a grande comissão. Isso é maravilhoso, é lindo isso. Estava observando o propósito, o foco, cumprir a grande comissão. E esse propósito está embasado em 5 princípios. O princípio da oração, o princípio da evangelização discipuladora, o princípio da plantação de igrejas, o princípio da formação de líderes e o princípio da compaixão e graça. Então nós estaremos trabalhando esses 5 princípios aqui. E estamos trabalhando o primeiro princípio, que é o da oração, durante 5 semanas, com o tema Aprendendo a Orar com Salmos. Já falamos do Salmo 1, já falamos do Salmo 4, já falamos do Salmo 23. Se você perdeu algum deles, pode procurar no YouTube, que está lá, todos os 3, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o Salmo de número 96. E esse Salmo, ele é a redução de um Salmo maior, que se encontra em 1 Crônicas 16,
onde Davi e os judeus estão se alegrando porque a Arca da Aliança está voltando para Jerusalém. E a Arca da Aliança em Jerusalém é um sinal de paz e prosperidade, fortalece ali aquele sentimento nacional do povo ali em Israel, é a presença de Deus. A arca simboliza a presença de Deus, e isso os leva a cantar de alegria. Alguns vão dizer que esse salmo é um salmo de Moisés e que Davi estava simplesmente reproduzindo ali com os judeus naquela ocasião. Outros vão dizer que não, que aquele salmo foi composto por Davi naquele momento. Mas o que a palavra do Senhor nos apresenta no Salmo 96 é um chamado à adoração. Amém? E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos é: se o Salmo 96 é um chamado à adoração, primeiro, a quem adorar? A quem nós devemos adorar? E o verso 2, você está com a sua Bíblia aberta, né? Salmo 96, o verso 2 diz: cantem ao Senhor e bendigam o seu nome. O versículo 8 diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então a resposta é muito clara: nós devemos adorar a Deus, nós devemos adorar ao Senhor. Mas é interessante quando o Salmo 96 apresenta o nome do Senhor. Cantem ao Senhor, bendigam o seu santo nome. Versículo 8, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Qual é o nome de Deus? Já falamos aqui algumas vezes sobre isso. Os jovens até colocaram, o nome do Ministério de Jovens é esse, é o Ministério Eu Sou, YHWH. É o nome de Deus. É o nome que representa a essência de Deus. Quando a palavra do Senhor fala exatamente isso, a quem nós devemos adorar? Devemos adorar a Deus. Já que Salmo 96 é um chamado à adoração, é um chamado à adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus ao qual nós servimos. E por duas vezes esse Salmo apresenta a importância que é dada ao nome de Deus. YHWH. Traduzimos, né, falamos Yahvé. Alguns se distanciam ainda mais, aportuguesando, falando Jeová. Esse nome, ele aparece no hebraico lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. E Moisés diz o seguinte: mas quando as pessoas perguntarem, quando o povo perguntarem quem tu és, o que eu direi? Quando eles perguntarem qual é o nome desse Deus, diga: o Deus dos vossos pais, dos vossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, me enviou a vós outros. Mas quando eles perguntarem o nome, digam que o Eu Sou me enviou a vós. E esse Eu Sou no hebraico é YHWH. Lá na frente, na Tábua dos Mandamentos, existe um mandamento chamado que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E esse nome não é um nome genérico, Deus, é o nome próprio de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nessa época, então, a tradição era oral, e quando as pessoas iam pronunciar o nome de Deus, YHWH, havia muito temor. E com o tempo, a oralidade do nome de Deus se perdeu, e eles por apenas uma vez no ano, é que o nome de Deus era pronunciado. Mas com o tempo, essa pronúncia se perdeu. Quando foram colocar vogais nos caracteres hebraicos, para que se pudesse ler de maneira natural a língua hebraica, quando chegou no nome de Deus, a real pronúncia havia se perdido, devido ao temor que eles tinham do nome de Deus. E R.C. Sproul fala algo interessante: o tetragrama sagrado, as 4 letras sagradas, o nome de Deus que foi guardado, preservado da profanidade, ou da profanação. O nome de Deus foi preservado devido à sua santidade, de maneira que a gente não consegue hoje pronunciar o nome de Deus. Nós adoramos a esse Deus, nós adoramos ao Deus único. O termo Deus é um termo genérico, no hebraico El ou Elohim, né, que é o termo que era usado para deuses. Elohim é um termo plural de Eloá no hebraico, que seria o singular. Então, Deus, quando as pessoas usam o El, o E e o L, é um termo genérico. Adonai significa Senhor, é um termo genérico também. Agora, YHWH é o nome próprio de Deus.
E quando eles dizem deem graça ou deem glória ao seu nome, bendigam o seu nome, o que eles estão dizendo é cantem a esse Deus, celebrem a esse Deus. O Salmo 96 nos conclama, nos convoca, nos chama a adorar, não um ser que de repente você pensa assim, eu acredito em um ser que governa, não. É um chamado à adoração a um Deus pessoal. É um chamado a uma adoração ao Deus que nós conhecemos, ao Deus que nós adoramos, ao Deus que nós servimos, ao Deus que faz parte da nossa história, ao Deus que faz parte da história de Israel e no contexto imediato aqui, ao Deus que era representado, a sua presença era representada pela Arca da Aliança que estava chegando em Jerusalém naquele momento. É um chamado à adoração a um Deus que nós conhecemos. Jesus usa o termo do nome de Deus, o eu sou, em João 8,57, de maneira bem profunda, porque quando nós ouvimos Jesus falando, eu sou a luz, ou eu sou, e ele sempre dá algum adjetivo, Jesus está utilizando ali, no grego, ego eimi, só que o que ele está dizendo, o que ele está fazendo é atribuindo a si as características divinas, mas existe um momento em que Jesus fala, Abraão se alegrou em ver o meu dia, e os religiosos então perguntam, em João 8,57, tu não tens 50 anos e viste Abraão? E Jesus então responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus falou isso, eles pegaram em pedras para querer apedrejar Jesus. Por quê? Porque o que Jesus estava dizendo é, eu sou Deus. O que Jesus estava dizendo é, eu sou a essência, esse é o nome de Deus. Alguns judeus, os judeus preferem usar o termo eterno. Quando ele fala eu sou, ele está dizendo eu sou a essência, eu simplesmente sou. Esse é o nosso Deus. E o Salmo 96 nos chama a adorar esse Deus pessoal. Agora, como nós devemos adorar? E eu gostaria de destacar três formas que o Salmo 96 nos apresenta. E a primeira forma é adorando ao Senhor cantando. Versículo 1 e verso 2 diz, cantai ao Senhor, ou cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendiga o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. No verso 12, regozijem-se os campos e tudo que neles há, cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então nós vamos ver aqui no versículo 1 e versículo 2, é uma tríplice ordenança, cantem, 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 verso 12 e verso 13, uma dupla ordenança para cantar ao Senhor. E nos primeiros versículos, o cântico que ele diz é, cantem ao Senhor um novo cântico. E o que eu entendo quando eu observo esse trecho da palavra do Senhor, é que o nosso canto não deve ser um cântico ritual. Nós estamos falando aqui sobre oração, sobre devoção, sobre intimidade com Deus. E a nossa oração, a nossa canção não deve ser sempre canções pré-estabelecidas. O que está dizendo é, tenha ousadia para compor canções ao Senhor. Entre no seu quarto, faça uma canção a Ele, mas eu não sei cantar. Faça uma canção ao Senhor, faça composições ao Senhor. Às vezes a nossa adoração é tão assim, você está aqui cantando, não está nem refletindo no que está cantando, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, coração disposto a obedecer. E às vezes não está querendo obedecer. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Aí alguém chega assim e fala, irmão, você tem que perdoar igual a Jesus. Ah, pastor, se eu querer me comparar igual a Jesus. Só que no domingo à noite ele estava cantando bem aqui, ensina-me a amar o teu irmão, ao meu irmão, olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. E às vezes não está refletindo. Agora um novo cântico é uma canção que é brotada do seu coração, em que você reflete, em que você está compondo essa canção ao Senhor. Se você ainda não fez, experimente isso. O que o texto está nos dizendo é que a nossa adoração, que o nosso cântico não seja apenas cânticos rituais, aqueles cânticos do domingo à noite, os cânticos do inário. É bom isso, não é errado não. Até preserva de heresias, né? Até preserva. A gente ter assim um inário bem pré-estabelecido, bem organizado. É muito bonito isso. Mas nós corremos o risco de sermos muito religiosos. Cantai um novo cântico ao Senhor. Abra o seu coração a Ele. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, é interessante como nós somos religiosos, porque olha o que Jesus diz, quando vocês forem orar, não façam como os pagãos, que acham que por repetirem as orações serão ouvidos.
Não façam isso. Quando vocês forem orar, faça o seguinte: entre no seu quarto, feche a porta. E vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí ele está nos dando uma fórmula de oração. Sabe o que a pessoa faz? Ora o Pai Nosso sempre do mesmo jeito. Estou passando por uma tribulação, vou orar o Pai Nosso. Jesus acabou na sequência de dizer que a nossa oração não é pelo muito orar e nem pelo muito repetir que nós seremos abençoados. O que ele está dizendo é que a oração tem que ser do fundo do nosso coração. E ele nos dá uma fórmula, nos dá um modelo. Não vou falar muito porque o Sermão do Monte está chegando aí na EBD e a gente vai tocar mais nesses assuntos, tá bom? Mas o que o Senhor Jesus está ali criticando é exatamente a religiosidade. Religiosidade essa que muitas vezes caímos utilizando o texto que ele usa para quebrar a religiosidade. Aí você acha que 3, 4, 5 Pai Nosso vai trazer uma bênção para você, ou vai tirar o sofrimento. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que a nossa oração seja com o entendimento do Pai que está nos céus, com o entendimento de que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade dele. Então tem que ter essa percepção de que nós dependemos dele no básico, como falamos aqui na semana passada. Ele está nos ensinando a fazer uma oração não ritual, porque ele acabou de criticar isso no Sermão da Montanha. Então, o que nós vemos aqui no Salmo 96 é exatamente isso. Cante um novo cântico ao Senhor. Cantem todos os habitantes da terra. Que do seu coração brote a verdadeira adoração. Que do seu coração brote uma adoração genuína. Que a nossa adoração ao Senhor, que os nossos cânticos ao Senhor sejam cânticos que representem a verdadeira alegria, igual aquela que Davi estava sentindo naquele momento que estava trazendo a arca. Que se você for ver a situação, Davi pulava com tanta alegria que as vestes dele subiam, e a mulher dele estava em casa olhando aquela situação, não gostou daquele negócio. Quando ele entra, criticou ele e foi amaldiçoada por Deus. Ela foi amaldiçoada porque estava criticando alguém que estava adorando ao Senhor genuinamente. Depois você vê lá o contexto. Mas é maravilhoso quando a palavra do Senhor nos apresenta a alegria de Davi, exatamente nesse contexto, quando a Arca da Aliança estava chegando em Jerusalém. E nesse momento, a alegria que eles estão, que o Salmo 96 nos apresenta, é cantar ao Senhor do fundo do nosso coração. Eu não sei se você já experimentou isso, mas na palavra do Senhor nós vemos várias vezes Maria, quando Maria recebe o chamado, né, do anjo de ser a mãe de Jesus, ela canta ao Senhor. Ana, você vai ver lá em 1 Samuel, quando ela recebe a bênção do Senhor, ela canta ao Senhor. É a alegria que é brotada do coração de quem realmente tem gratidão ao Senhor. Então isso é um chamado à adoração. E nós devemos cantar ao Senhor. Do verso 11 ao verso 13, o Salmo 96 nos conclama na realidade todos os seres criados, não mais agora os habitantes da terra, porque o versículo 1 convoca os seres humanos, os habitantes da terra. Agora o versículo 12 convoca a natureza. Versículo 11 e 12 diz assim: regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor. Agora o chamado é o quê? Olha, as árvores, a criação do Senhor, a revelação geral, agora deve curvar-se diante dele e cantar de alegria, cantar ao Senhor. Irmãos, o Deus ao qual nós servimos é um Deus tão poderoso, que nós podemos observar isso no cantar dos pássaros. Outro dia, essa semana agora, quinta-feira, eu estava querendo fazer uma filmagem com o Jefferson aqui, e os passarinhos não estavam deixando, porque eles estavam muito eufóricos. Estavam cantando de alegria. E eu fico vendo a alegria da criação em poder servir ao Senhor. E é uma adoração natural. É uma adoração natural, é o instinto deles. Eles estão cantando para quem? Para o seu Criador. Agora a palavra do Senhor nos apresenta, além de cantar, é um chamado à adoração cantando, é um chamado à adoração ofertando. Ai, pastor, não fala disso não agora. Está tão boa a pregação, vai falar de oferta. Poxa, muda de assunto. Versículo 7. Deem ao Senhor, ou como algumas versões dizem, tributai ao Senhor, ó família das nações. Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus átrios, trazendo ofertas. A palavra do Senhor nos apresenta, irmãos, não só ofertas materiais,
ofertas materiais, mas o que ele está falando é ofertai ou tributai. O termo que algumas versões usam, tributai, é interessante, porque não é que nós devemos pagar um tributo, mas é algo que apresenta a realeza de Deus. Apresenta a realeza de Deus. Tributai ao Senhor, dai a Ele, oferecei a Ele, deem glórias ao seu nome, entrai com oferendas nos seus átrios, ou seja, com ofertas diante dele. Aí alguém chega assim e pensa, mas Deus não precisa da minha oferta, Ele é o Todo-Poderoso. Se você for observar na história, as pessoas que iam visitar os reis, não importa se ele era rico ou não, sempre levavam ofertas, sempre levavam presentes. A rainha de Sabá foi visitar Salomão, levou. Salomão não precisava, mas ela levou ofertas, presentes da terra dela. Jesus estava nascendo, está certo que ele nasceu numa estrebaria, pobrezinho, mas os 3 reis magos, eles falaram, nasceu o Salvador, nasceu o Rei dos Reis, nasceu o Senhor dos Senhores, vamos visitá-lo e vamos levar ofertas. Levaram ouro, incenso e mirra. Toda a autoridade, todas as vezes que receberam visitas, sempre receberam ofertas, independente se eram ricos ou não, independente se tinham poderes ou não. Aí chega o cidadão, Deus não precisa de oferta, é eu que preciso da bênção dele. Então você não está mostrando amor e honra ao seu Deus. Até porque oferta é o mínimo, 10%, dízimo é o mínimo. Porque quem entregou a vida ao Senhor, quem o confessou como o único e suficiente Salvador de sua vida, quem diz, Senhor, a minha vida é tua, Senhor, eu te entrego o meu coração, ele está dizendo, Senhor, eu te entrego os meus bens. A mãe está dizendo, Senhor, eu te entrego os meus filhos. O pai está dizendo, Senhor, eu te entrego os meus filhos, eu te entrego a minha esposa, eu te entrego tudo que eu tenho, eu te entrego os meus sonhos, eu te entrego os meus projetos, eu coloco diante de ti, faz na minha vida aquilo que tu queres. É porque a gente não tem, muitas vezes, não tem noção disso. Isso é visão do rei. Eu não sei o que muita gente pensa, que aceitar Jesus eu não sei, sinceramente eu não sei. Tem muita gente que pensa que aceitar Jesus não sei, é virar crente, né? Tá bonito, muda o status do Facebook, no Instagram, coloca uma cruzinha, coloca assim, cristão. E tá tudo muito legal, e aí a gente vive como quer. Outro dia, eu vou falar para você, fiquei estarrecido. Minha esposa, não vou falar o nome da santa não, tá? Da santa. Lá no Instagram. Não, a gente estava aqui, a pessoa, a famosa, né? A gente já decidiu que quando saísse da célula, a gente ia fazer uma coisinha simples, um negocinho, né? Mas está aqui. Era uma festinha junina que a gente ia fazer. Aí estava lá. Fica feio cantar a música que a gente ouviu lá, né? Mas era uma música secular, né? É bom ser crente, sabe? Eu aceitei Jesus. Jesus mora no meu coração. Aí tatua uma cruzinha aqui, faz as coisas, umas palavras bonitas, e a vida continua toda torta, a vida continua toda troncha. Mas pior que tem gente que acha que é assim. Aí quando fala sobre dízimo, sobre oferta, não, Deus não quer isso não. Deus quer a tua vida toda, 10% é pouquinho. É só uma representação, é só um símbolo de que você realmente se entregou ao Senhor. A oferta, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, é claro que aí vai existir muito oportunista, tá? Existe muito oportunista, que aí fica dizendo assim também, usando o seu desejo pelo material e fala assim, oferte, dizime que aí Deus vai te dar uma casa, dizime que Deus vai te dar um carro. Não é essa a visão não. A visão é oferte porque você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Entregue o dízimo, que é o mínimo, àquele que te deu tudo, aquele que te dá emprego, aquele que te dá saúde, aquele que te dá trabalho, aquele que dá saúde a você, aos seus filhos, à sua família. Então o dízimo é gratidão, a oferta é gratidão, não é investimento como você faz no banco. Não é isso, não, eu vou investir aqui e vou ver o que vai render. Vou fazer aqui um investimento e o que render aí vai ser lucro. Aí tem gente que pensa que a vida com Deus é assim, até porque muitos líderes religiosos instigam a isso. Não é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. A palavra do Senhor está nos dizendo cantem de alegria ao Senhor, cantem, exultem a Ele, entrem diante dEle com ações de graça, ofertem, tributai a Ele a glória devida ao seu nome. Não é por sua causa, é por causa dEle. É por quem Ele é pelo nome que Ele exerce. Ele é o Eu Sou, o YHWH, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor nos apresenta também como nós devemos adorar. Primeiro, a quem adorar? Ao Senhor. Segundo, como adorar? Cantando, ofertando e o anunciando. Isso é maravilhoso demais, gente. Anunciando o Senhor.
Verso 2, a parte B diz: cada dia proclamem a sua salvação. Verso 3, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Verso 10, digam entre as nações: o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Israel tinha uma missão chamada, nos estudos, a gente chama de missão centrípeta. O que é isso? É trazer para o centro. O objetivo de Israel, em Jerusalém, a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei, era anunciar aos povos: ei, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Anunciem entre as nações esse Deus, chamem, conclamem. É tanto que você vai ver na Páscoa, as pessoas que vinham de outras localidades iam para Jerusalém, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, Mais na frente desse contexto nós vamos ver a construção do templo. Então, o objetivo, a missão que Deus tinha dado a Israel na antiga aliança era uma missão de trazer os povos para o centro, anunciar: eis aqui o verdadeiro Deus, ao qual nós devemos adorar, anunciem as nações. Mas a nossa missão agora, a missão da igreja na nova aliança, é uma missão centrífuga. Você pode lembrar da centrifugadora aí, que ela roda e joga a água para fora. Então é assim que acontece. A gente está aqui sendo treinado para ir para fora. É uma missão centrífuga. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Israel não foi muito feliz na sua missão de anunciar a todos os povos, Tinha muitas recaídas, caía muitas vezes na idolatria. Essa missão é uma missão de Deus, não é uma missão nossa. E na próxima semana, a conferência Visão no Reino, o que nós estaremos falando é exatamente sobre isso, irmãos. Esse nome que nós estamos carregando, de Visão no Reino, que estamos falando sempre sobre Visão no Reino, é missionário. Quem tem visão no reino, cumpre a missão. Quem tem visão no reino, não fica deixando a vida levar. Vamos ver como... O que é aceitar Jesus? Eu não sei que dia foi que eu falei com os irmãos, foi terça-feira no culto de oração. Eu falei: você já pensou se os 12 discípulos de Jesus e mais aqueles primeiros cristãos que estavam seguindo a Jesus ali naquele primeiro momento, evangelizassem a quantidade que nós evangelizamos, tivessem a mesma mentalidade sobre missão e evangelismo que nós temos, será que o evangelho tinha chegado até aqui no Brasil? Será que o evangelho tinha chegado até nós? Será que o evangelho tinha impactado o mundo como impactou? Se a visão que eles tinham lá na igreja primitiva fosse a mesma visão que nós temos hoje? É só para refletir. Só para refletir. Será que o evangelho tinha chegado até aqui? O que a palavra do Senhor está nos dizendo é que nós adoramos ao Senhor cantando: glória a Deus, maravilhoso. Isso aqui a gente faz muito bem, Adorar o Senhor ofertando. Tem gente aqui que é criterioso. Se não dizimar, fica doente. Eu sei que tem uns irmãos que são assim aqui. Eu tenho que dizimar. Deus me livre de ficar sem dizimar. Eu entendo a responsabilidade que eu tenho com a obra do Senhor. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Agora a palavra do Senhor diz que nós o adoramos também, ou anunciando a sua palavra, ou principalmente anunciando a sua palavra. Porque não tem valor nenhum se nós cantarmos, não tem valor nenhum se nós ofertarmos, se nós não formos, se nós não pregarmos a palavra do Senhor. Essa alegria em nosso coração, ela tem que ser tão abundante, que esses cânticos que brotam naturalmente, ao nos alegrarmos em Deus, eles venham também repercutir em um anúncio natural da palavra do Senhor. Não é aquele anúncio obrigado, eu tenho que ser obrigado a pregar o evangelho. Oh meu Deus, estou evangelizando tão pouco, mas eu vou tirar um domingo no mês para eu sair de tarde para evangelizar. Triste, cansado. Aí você chega: você conhece Jesus? Não conheço não. Pois é, te dá um folhetim, visita lá a minha igreja. Graças a Deus, cumpri minha responsabilidade mensal. Parece que anunciar Jesus é desse jeito. E não é isso. Esse anúncio aqui é natural. Olha o que essa canção está dizendo: cantem de alegria ao Senhor, exultem, ofertem. O cântico tem que ser de alegria, a oferta tem que ser com alegria, o anúncio da mensagem de quem o Senhor é, o anúncio tem que ser com alegria, tem que ser algo prazeroso. Nós estamos falando aqui, irmão, sobre oração, aprendendo a orar com salmos, e aqui é uma oração que envolve cântico, uma oração que envolve oferta, uma oração que envolve o anúncio da palavra do Senhor, a pregação do evangelho.
E John Piper diz algo maravilhoso sobre adoração e missão. O irmão Pedro Paulo até colocou uma frase hoje no grupo de John Piper, e eu associei exatamente a isso que eu tinha visto. Missões é a nossa maneira de dizer: a alegria de conhecer Cristo não é um privilégio privado ou tribal ou nacional ou étnico, é para todos. Missões é a nossa maneira de dizer exatamente isso, de dizer o quê? A alegria de conhecer a Cristo não é um privilégio privado ou tribal ou nacional ou étnico, é para todos. E ele prossegue dizendo: a adoração é o combustível e o alvo de missões. Adoração é o combustível e o alvo de missões. Você pode anotar isso. Como é que nós fazemos missões? Por meio da adoração. A adoração a Deus, o amor ao Senhor, o entendimento de quem Ele é. Quando nós adoramos ao Senhor verdadeiramente, o nosso coração, irmãos, começa a queimar por missões. Nós começamos a ter paixão pelas almas. Nós começamos a querer compartilhar essa mensagem com as outras pessoas. Eu fiquei muito feliz quando o Sirlei testemunhou para mim. O irmão Sirlei está voltando, está chegando essa madrugada com 3 medalhas, olha que benção. Tá vendo? Ele foi para competir em 3 modalidades. Ele disse: pastor, foi uma surpresa para mim. Ele está estudando no IFAP, né? Eu não sei se todos os irmãos sabem, ele tem 20% apenas da visão. E aí fizeram lá um teste com o Sirlei, de arremesso de peso, tudo gostaram e já levaram ele para a competição. Ele falou: pastor, foi tudo muito rápido. Chegou lá, tudo é experiência, né? Para competir em 3 modalidades, de arremesso de peso, de jogar dardos. Está voltando com 3 medalhas. Uma de prata, 2 de bronze, uma de prata, 2 de bronze. E aí ele foi numa das reuniões lá, ele foi com a camisa do Visão no Reino. E eu fiquei tão feliz porque lá ele encontrou quem? A Indy é uma cadeirante que estuda comigo lá na Unifap. E ela já é medalhista, já é veterana aí nesse setor, né? Inclusive eu também vi algumas postagens dela. Ela está voltando com 3 ouros e com recorde universitário das modalidades que ela é, porque ela já é veterana na situação. E aí quando ela viu o Sirlei com a camisa Visão no Reino, ela falou: Visão no Reino, olha só. Quando veio ali, pastor Natan, porque ela nos segue nas redes sociais, ela conhece o Ministério Visão no Reino. Quando viu o Sirlei com a camisa, já houve ali uma interação. O Sirlei falou: pastor, fui lá, foi só sucesso a camisa do Visão no Reino. E eu fiquei tão feliz, porque eu fico vendo exatamente o nosso testemunho natural. O meu lá na Unifap, o do Sirlei aqui no IFAP. Eu fico tão feliz a observar como é natural a nossa alegria de servir ao Senhor, a nossa alegria de anunciar, a nossa alegria de testemunhar do que Deus tem feito nas nossas vidas. As pessoas têm visto isso. É algo natural, o anúncio do Evangelho. Então a adoração, como John Piper vai dizer, a adoração é o combustível e o alvo de missões. E uma vez eu ouvi o pastor falando, eu procurei, eu não achei com essas palavras. Ele atribuiu ao John Piper, mas se não for, é verdade isso. A missão da igreja, a maior missão da igreja, não é a evangelização. A maior missão da igreja é a adoração. Por que a adoração? Porque um dia a evangelização vai acabar, mas a adoração vai continuar por toda a eternidade. Um dia nós vamos parar de evangelizar, mas a adoração vai continuar para sempre. Por isso a adoração é o combustível de missões. Por isso um coração cheio de Deus, grato, que canta, que oferta e que anuncia, é um coração que está cheio de adoração e naturalmente propaga o Evangelho. E naturalmente anuncia a palavra do Senhor. E é exatamente isso que o John Piper fala. E eu vou citar mais uma frase dele que eu quero que você guarde essa frase no seu coração. Nós estamos falando sobre oração. Olha o que ele diz: uma das razões pelas quais nossas orações não funcionam, sublime não funcionam, uma das razões pelas quais nossas orações não funcionam é que nós tentamos tratá-las como um interfone doméstico para chamar o mordomo para ter outra almofada na sala de estar, em vez de tratá-la como um walkie-talkie de tempo de guerra para invocar o poder do Espírito Santo na batalha por almas. Se você entendeu esse texto, essa frase, isso é profundo. Nós estamos levantando, estamos aí nessa campanha, né, orando às 4 da manhã, as famílias, buscando ao Senhor. Colocamos ali, estabelecemos alguns objetivos. Você tem os seus momentos de oração.
antes de dormir, seus momentos de oração ao acordar, seus momentos de oração estabelecidos durante o dia. Mas será que a nossa oração... Irmãos, isso aqui me tocou profundamente. Falei, será que a minha oração, de fato, tem sido como alguém que interfona para um outro cômodo da casa, chamando o mordomo para trazer mais uma almofada para a sala de estar? Enquanto as minhas orações deveriam ser como se fosse um walkie-talkie, né? Falando, chamando, conclamando o poder do Espírito Santo para que nós pudéssemos resgatar, para que nós possamos resgatar mais e mais almas. Como se, irmãos, nós estamos em guerra. A nossa oração precisa ser uma oração de intercessão. O Senhor sabe do que nós precisamos. Então nós precisamos anunciar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Visão no reino se resume a isso: missões, missão, levar a palavra do Senhor. Visão no reino é exatamente isso. Daqui a algum tempo tudo isso aqui vai acabar. Eu vou viver aqui alguns anos e vou morrer. E o que resta para mim é a eternidade. O que resta para mim é o reino preparado para mim. E quantas pessoas eu vou levar comigo? Porque o diabo não brinca no seu serviço. Quanto mais pessoas ele puder levar para o império das trevas, ele vai conseguir. Agora, qual tem sido a nossa luta diária para anunciar esse Deus poderoso, esse Deus verdadeiro a qual você e eu servimos? E para finalizar, o terceiro ponto, falamos aqui sobre a quem adorar, né? Como adorar? Cantando, ofertando e anunciando o Evangelho. E eu quero finalizar perguntando por que adorar. Versículo 4 do Salmo 96. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses. Versículo 5. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Verso 13. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Nós devemos adorá-lo, como a palavra do Senhor diz, porque Ele é grande e digno de louvor. Nós devemos adorá-lo porque nós já vimos aqui quem Ele é, a sua essência. Nós devemos adorá-lo porque os seus feitos são maravilhosos entre todos os povos da terra, como diz o verso 3. Ele é um Deus presente. Nós devemos adorá-lo porque Ele atua no seu dia a dia, porque Ele atua no meu dia a dia. Ele não é um Deus como apresenta a filosofia deísta. O deísmo diz que Deus criou o mundo como se Ele tivesse dado corda num relógio, deu as costas e deixou o mundo vivendo com suas leis naturais. E tudo que acontece já está pré-estabelecido e Ele não está aqui intervindo diretamente no mundo. Não é isso que a palavra do Senhor nos apresenta. A palavra do Senhor nos apresenta um Deus presente. Então por que nós devemos adorá-lo? Nós devemos adorá-lo porque os seus feitos são maravilhosos entre todos os povos da terra. Nós devemos adorá-lo porque Ele é digno de louvor, porque Ele é digno de glória. Ele é mais temível do que todos os deuses. O versículo 5: todos os deuses das nações não passam de ídolos. Nós devemos adorá-lo porque os deuses das nações, é isso que o texto está dizendo, os deuses das nações vizinhas não passam de ídolos, são seres criados, diferentemente do nosso Deus, porque o nosso Deus fez os céus, é isso que o Salmo está dizendo. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Paulo vai dizer lá em Atos 17, pregando em Atenas, ele vai dizer, porque o nosso Deus ele é autossuficiente, Ele não depende de nada e nem de ninguém. Nós devemos adorar esse Deus, porque esse Deus é santo. O versículo 13 vai dizer que Ele vem julgar o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Nós devemos adorar esse Deus, porque esse Deus não é arbitrário, como os deuses pagãos. É claro que o texto está dizendo aqui é da inutilidade desses deuses, que são feitos de pedra, de madeira. E Paulo vai dizer, né, através de uma compreensão neotestamentária, que os demônios acabam se valendo e enganando muitas pessoas por meio desses ídolos. O que a palavra do Senhor nos apresenta aqui no Salmo 96 é que o nosso Deus não é um Deus como os outros, ganancioso. Não é um Deus como os outros, que pune os seus seguidores de maneira arbitrária. Porque é isso que nós vemos aí no paganismo. Deuses que exigem sacrifícios até de crianças. Se você for ver, eu não sei como Israel conseguia cair no pecado da idolatria, de abandonar um Deus maravilhoso e justo como o Deus de Israel, Yahvé, e se enveredar a adorar Baal,
que muitas vezes exigia sacrifícios de crianças, adorar outros deuses, como eles adoravam a Moloque, e tantos outros que exigiam sacrifícios humanos. O que a palavra do Senhor está nos dizendo é: adorem a esse Deus, porque Ele vem julgar a terra com justiça e com fidelidade. Esse Deus não é um Deus arbitrário, esse Deus é um Deus amoroso, esse Deus é um Deus que se importa com os seus, Ele é um Deus justo e fiel. Adorem a Ele porque Ele é muito diferente dos outros deuses. O Salmo 96 apresenta exatamente um contraste entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses, e por que nós devemos adorá-lo, como nós devemos adorá-lo e quem Ele é, o seu nome. Ele é a própria essência, Ele é a própria existência, Ele é eterno. E eu finalizo te fazendo uma pergunta: é assim que tem sido a sua adoração? Se o Salmo 96 nos chama a adorar, nós temos adorado a um Deus que nós conhecemos. Talvez você passou a conhecer um pouco mais dele, do seu nome, de quem ele é, da sua essência hoje. Mas você tem cantado de maneira natural, você tem cantado, orado e adorado ao Senhor de maneira não apenas ritual, porque o ritual, ele não é ruim por si só. Todo domingo eu estou na igreja, é um ritual. Agora a nossa adoração, ela tem que ir além do ritual. Quando ela se limita apenas ao ritual, é pecado, é religiosidade. Porque é isso que Davi diz no Salmo 51. Eu sei que o Senhor não se agrada de holocaustos e sacrifícios, né? Ele está fazendo uma interpretação, pelo que ele vai dizer na sequência, porque o Senhor se agrada de holocaustos e sacrifícios. Mas olha o que ele está dizendo: eu sei que o Senhor não se agrada de holocaustos e sacrifícios, senão eu te daria. O que realmente agrada o Senhor, ele está dizendo, o negócio é mais profundo, é mais embaixo. Porque se eu só oferecer holocaustos ao Senhor, isso é muito pouco, isso não vai adiantar de nada. O que o Senhor realmente quer é um coração quebrantado e contrito. O que o Senhor realmente quer é uma intenção na adoração. Se você vem aqui no domingo à noite, porque a sua semana foi muito pesada, você está querendo se aliviar um pouco, mas na segunda-feira vai voltar a se carregar de novo daquilo que é ruim, isso não é uma adoração aceitável. Se você acha que o vir no domingo à noite é um desencargo de consciência, porque já está muito tempo sem visitar uma igreja evangélica, não é uma adoração que agrada a Deus. Uma adoração que agrada a Deus é aquela que brota do fundo, do íntimo do seu ser e diz: Senhor, eu sou grato a Ti. E eu vou à igreja para Te adorar e para Te exaltar por quem Tu és. Eu vou, juntamente com os meus irmãos, cantar e louvar ao Senhor por quem o Senhor é na minha vida. Eu vou aprender um pouco mais da Tua palavra no momento da explanação, porque eu quero viver de maneira que agrade e glorifique o Teu nome. Esse tem que ser o nosso sentimento. E se porventura você ainda tem vindo com obrigação tão grande, se porventura você oferta com obrigação, você dizima com obrigação, faça uma oração e diga assim: Senhor, eu não quero que seja assim na minha vida. Eu quero fazer as coisas com prazer. Eu quero fazer as coisas por amor. Eu quero Te amar verdadeiramente. Eu quero viver essa naturalidade que o Salmo 96 nos apresenta, esse regozijo, essa alegria, essa dependência do Senhor, esse entendimento, ao ponto de saber quem Tu és. Que a sua intimidade com Deus seja uma intimidade tal, ao ponto de dizer assim: Senhor, a minha oração é por almas. É para que mais e mais pessoas conheçam ao Senhor, para que mais e mais pessoas sintam esse prazer de viver e existir em Ti. Como o apóstolo Paulo também diz, em Atos 17, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele, em Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Eterno, o YHWH, nele nós vivemos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. E é por isso que o Salmo 96 nos chama a adorá-lo, a exaltá-lo e a bendizê-lo. Eu te convido a ficar de pé nesse momento.